vai precisar começar a gravar um novo vlog aqui pro canal. Então eu resolvi começar já, porque eu estava adiando esse serviço por muito tempo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto, e agora são 7h20 da manhã, tá? Era um livro que eu gostaria de trazer aqui pro canal, mas eu estava lendo e não começava a gravar este vlog, então chegou a hora de começar, tá? Eu acho que o meu ritmo de leitura não tá tão bom essas últimas semanas, mas eu acho que muita culpa das Olimpíadas, porque eu tava vivendo Olimpíadas, respirando Olimpíadas, assistindo tipo das 6 da manhã até o final da tarde, todos os esportes, tudo que acontecia, acompanhando de tudo. Agora nessa última semana, os esportes que eu mais gosto meio que já acabou, então vai dar uma respirada, apesar de continuar acompanhando. Mas enfim, tá? O livro que eu quis trazer aqui pra vocês nesse vlog é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata Rio. E eu vou dizer que eu esperava um pouco mais dessa história, tá? Eu vi muita gente falando super bem dessa série, muito bem dessas histórias, e eu fui muito empolgada, achando que seria o livro mais maravilhoso da vida, tá? Então, vamos lá. Não que a história não seja boa, mas ela não está me prendendo. Alguma coisa nela não tá me chamando atenção, sabe? Não tá despertando meu interesse em continuar lendo. Então, tipo, eu tô lendo pra saber como que vai ser as coisas, mas não por curiosidade, tá? Aqui a gente vai acompanhar a Laia e o Elias, tá? A Laia, ela pertence ao clã, né? Vou falar clã, mas não é clã. Ao clã dos eruditos. E o Elias é um dos soldados do Império, tá? E eles estão em lados opostos, tá? Tanto que os eruditos, eles foram silenciados, né? Agora eles, tipo, têm que ir lá viver a vidinha deles bem no silêncio, eles não podem fazer o que eles faziam antes, né? E o Império é o que faz com que tudo isso seja cumprido, tá? O Elias, ele está na escola para ser um dos soldados Bambambam, né? Que finaliza na questão dos máscaras, que os máscaras são os melhores soldados do Império. E ele é um dos melhores alunos. Só que o Elias quer fugir. O Elias, ele não aceita as regras do Império, ele não aceita a violência que o Império trata as coisas, ele não aceita, ele se sente mal, ele quer... Então, para ele, a opção é, após ele se formar como soldado, ele fugir, tá? Tanto que todo mundo da sala dele, eles usam uma máscara, né? Por isso que o último grau do soldado é os máscaras. Eles usam uma máscara cinza que com o tempo vai aderindo ao rosto, tanto ao ponto de que vai chegar uma hora que ninguém mais vai conseguir tirar essa máscara. E a dele é a única que ainda não conseguiu se fundir ao rosto dele, porque sempre que ele está sozinho, ele tira a máscara e fica sem, tá? Porque, como eu disse, afinal, o intuito dele é fugir e não viver pro Império. Só que a gente chega num ponto da história em que tem um imperador, e aí essa linhagem do imperador vai morrer, não vai existir mais porque não tem mais herdeiro. Então vai ter que ser escolhido entre os soldados o próximo imperador. E aí foram escolhidos 4 melhores soldados, entre eles o Elias, a Helene, que é a melhor amiga dele, o Marcos e o Zack. O Marcos e o Zack são tipo os inimigos mortais do Elias. E aí agora ele vai ficar nessa questão de que se ele foge para fugir do Império, para tentar deixar tudo para trás, ou se ele assume e tenta lutar para ser o imperador. Então eu tô nesse ponto da história, tá? Eu já estou na página 90. Aí eu li, não sei se dá pra ver. Eu marquei já tudo isso daqui. E a Laia, ela tá fugindo, tá? Porque um dos máscaras
fez uma batida na casa dela, matou os avós dela e prendeu o irmão dele por traição. Ela consegue fugir, então ela vai atrás da Resistência, que é o terceiro grupo dessa história. A Resistência é um grupo de pessoas, dos eruditos, que se uniram para tentar lutar contra o Império, tá? E aí a Laia, ela meio que foge e vai atrás desse grupo para tentar ajudar, para tentar buscar ajuda para salvar seu irmão, tá? Só que ela só consegue a ajuda desse grupo depois que ela conta quem ela é, depois que ela conta quem foram os pais dela, e aí eles meio que se sentem na obrigação de ajudá-la, tá? Eu já comentei aqui no vlog de Divinos Rivais que sempre tem um irmão nessas histórias que me irrita, ou um irmão que estraga tudo, e aqui também temos, porque o irmão da Laia, eu não sei o que aconteceu, tá? Eu tô julgando, eu posso estar muito errada. Mas o Darin, que é o irmão da Laia, ai, não sei, pra mim ele é uma pedra no caminho. Ele surgiu pra atrapalhar a vida da menina, sabe? Aí ele faz as merda e a irmã dele que vai ter que salvar, entendeu? Igual foi Divinos Rivais. Enfim. Tem uma coisa também que me incomoda muito nesse tipo de história, e que a maioria que que aborda esse assunto de império, de prisão, de bababá. Eu não sei o que os escritores têm na cabeça, e aí já partiu de escritor, homem, escritora, mulher, de utilizar o abuso como uma das chaves para essas histórias, como tipo se fosse automaticamente necessário, entendeu? Um cara vai lá e prende uma mulher, faz uma batida, e aí necessariamente ele tem que fazer isso, sabe? Eu acho que eles poderiam usar muitas outras questões, outras ações, menos essa, entendeu? Eu não sei qual o porquê que usam isso nessas histórias, não tem necessidade nenhuma. E também muito... A gente vê também aqui, principalmente com a Helene, que é a melhor amiga do Elias, que é a única mulher soldado, e que pelo que entendi, eles escolhem sempre apenas uma mulher para participar ali do negócio, e a Helene foi uma das escolhidas, e a gente vê muito ela sendo objetificada, sabe? Tipo, quando eles foram buscar o uniforme da formatura, e ela colocou o uniforme, até o Elias, que é o melhor amigo dela, que não tinha necessidade, motivo nenhum dele pensar o quanto ela ficou gostosa com aquele uniforme. Cara, não tem necessidade, sabe? Necessidade nenhuma disso, de sexualizar sempre a mulher. Principalmente nessa história que não tem necessidade, não tem sentido, sabe? E isso me incomoda. Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa que tipo, nossa, que mulher linda, olha... Não, porque a gente não vê que não é nisso. Não é no sentido de elogio, sabe? É no sentido mesmo de... Ai, como que é a palavra? De degradar, sabe? A mulher. Enfim. Isso tá me incomodando, mas é uma coisa que sempre me incomodou nesses estilos de história. E eu não entendo porquê, e eu acho que poderia mudar. Mas enfim... Vamos ver como que vai ser hoje. Eu não vou ter muito tempo, porque agora cedo eu vou ver se eu vou caminhar. Daí eu tenho uma pilha de louça pra lavar. Aí eu vou pra academia. Aí depois eu vou fazer unha. E depois da unha tem psicóloga. Então eu só vou ter a noite livre. Aí vamos ver se eu vou ter vontade de ler, tá? Bom, eu tô aqui me preparando pra ir pra academia. Criei coragem, pois... Aqui amanheceu aquele tempo xoxo, borocochô, sabe? Meio capenga, tá nublado, tá garoando, deu uma esfriada, enfim. Aí eu fico bem desanimada, sem vontade de fazer nada, mas enfim. Deixa eu arrumar meu cabelo enquanto eu vou falando com vocês. Aí eu já tinha até desistido de ir pra academia, falei, ai, não vou. Separei minha roupinha pra tomar banho, lavar meu cabelo. Minha amiga mandou uma mensagem, estou indo, vamos? Ai, vamos, vai. Senão eu me entrego ao desânimo e fico o dia inteiro ruim aqui dentro de casa. Aí eu me troquei
e deixei o banho pra depois da academia, obviamente. E aí eu vou, só tô esperando ela falar que ela tá saindo de casa pra eu sair junto. Mas enfim, eu vim aqui falar com vocês sobre o livro, né? Eu tô lendo então Uma Chama Entre as Cinzas. Aí eu marquei com lápis. Eu estou na página 158 já. E eu marquei tudo isso por enquanto. E o que eu tenho pra falar desse livro, gente? É assim, a escrita é muito boa. Eu estou gostando muito do jeito que essa escritora tá montando o livro, a história. A escrita dela é maravilhosa, não tem o que falar. Ela tá amarrando os pontos, ela descreve, mas não fica cansativa a descrição dela, os personagens. Eu acho que eu comentei, ou eu escrevi aqui no livro e achei que comentei no vlog, mas sempre tem um irmão que vai estragar o rolê, e eu tô ficando com raiva aqui no livro do Darin, porque a Laia fica ouvindo vozes na cabeça dela, como se fosse o irmão, mandando ela fazer ou não fazer as coisas, e eu acho que isso vai acabar atrapalhando muito a vida da Laia como espiã, né, dentro do Império, e, nossa, muito chato, muito chato. E eu tinha comentado que eu também senti isso em Divinos Rivais com o Forrest, o irmão da Iris. Então, assim, nossa, não sei por que tem que pôr irmãos nessas histórias. Enfim, eu já tinha levantado alguns pontos que me incomoda nesse tipo de história, em que eles utilizam esses, ai, eu não sei a palavra, mas que esses caminhos, né, que o livro leva sempre nesses tipos de história, eles utilizam essas coisas, e continua muito me incomodando agora nesse livro a questão da violência. Cara, como essa história é violenta. E isso meio que tá me deixando descontente com a história, sabe? Tá me deixando, sei lá, eu não tô conseguindo me entregar à história, gostar, me apegar por causa dessas partes de violência. É muito violento. Tipo, tudo. Você respirou fora do caminho, você é repreendido com violência. Eles estão participando das eliminatórias e quem perder não vai só perder, quem perder vai morrer. Tipo, vão matar porque não foi o suficiente pra ganhar. Então, tipo, é tudo muito, muito violento. Então, isso me incomoda muito. E é o que tá me incomodando nessa história. E eu não sei como que vai ser. Eu vou, obviamente, eu espero terminar, né? Eu não quero abandonar. Por enquanto, apesar de não estar gostando desse tom de violência, né, da Laia sendo punida toda vez que comete alguma coisa errada, por mínimo que seja, ela é punida pela comandante. Por enquanto, não chegou ao ponto de eu ficar inconformada e querer abandonar o livro. Então, eu vou seguir, tá? Mas não sei como que vai ser a partir daqui. E agora o Elias tá participando lá das eliminatórias, né, para se tornar o novo imperador. Então ele está passando, no momento ele está passando pela primeira prova, que é enfrentar o seu maior medo, e aqui a gente vê ele se deparando com as suas mortes, né, com os fantasmas das pessoas que ele matou, inclusive de pessoas que ainda estão vivas e de que ele será responsável pela morte no futuro. Então ele tá tendo que lidar com esse medo para poder vencer essa primeira etapa. E provavelmente acho que ele vai conseguir, né? Porque é o protagonista, a gente pensa assim, não tem como o protagonista morrer na primeira prova. E como que vai ser os outros 3 livros da série, né? Enfim, é meio previsível, né? Mas pode ser que me surpreenda. Mas vamos lá. Então é isso. Hoje, tirando a academia, é o meu único compromisso que eu tenho. E agora eu vou pra academia, vou voltar a fazer o almoço, e aí eu pretendo passar o dia lendo esse livro, pra ver se eu finalizo ele esse final de semana. E porque domingo é dia dos pais, então hoje eu vou ter que sair também pra comprar as coisas pro almoço. Então é isso, ir pra academia, ir no mercado comprar as coisas pro dia dos pais,
E pronto, amanhã eu trabalho, o meu trabalho está corridíssimo, porque, como eu disse, agora eu tô sozinha e tá tendo rodeio e o hotel tá lotado e... Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, vou pra academia, depois os meus planos para esta tarde desanimada, por causa de chuva do tempo, é ler. Ler o máximo que eu conseguir ler hoje. Olha como eu vim aqui para fazer essa atualização do vlog. Sim, com sono. Acordei muito cedo hoje, né? E aí agora eu tô morrendo de sono, mas eu não quero deitar e dormir. Bom, como prometido, eu estou lendo. Eu parei um pouco agora porque eu tava com sono, daí eu fui lavar a louça pra ver se despertava, mas eu continuo com muito sono. Eu não lembro que página que eu tava na última atualização, eu acho que na 148, 158, não sei. Mas agora eu estou na página... Peraí. 190. Caindo tudo aqui. Então eu li umas 40 páginas, mais ou menos, né? E opiniões até agora continua sendo a mesma, só violência, só castigo, só punição, só tortura, só... Tá me cansando. Mas enfim, eu achei que a gente ia perder um personagem aqui, fiquei bem tensa, até fiz um comentário, mas graças a Deus até agora tá tudo ok, estão todos vivos, não tão bem, mas vivos, e seguimos. Aqui agora onde eu tô, o Elias e a Laia meio que estão começando a conversar, tô sendo bem otimista, tá? Ela foi até as dunas pra atender um pedido da comandante e o Elias estava lá. E aí ela meio que tava passando por uma situação difícil e o Elias foi meio que tentar ajudar. Vamos ver de onde vai ser essa interação. Não dá pra saber que... Bom, eu sempre espero um romance, né? Eu sou muito errada, porque não é todo livro que vai ter romance. Mas eu estou lendo e estou pensando aqui em romance. Eu já formei vários casais e eu tô aqui pensando que já pensei na Laia e no Kenan, já pensei no Elias e na Helene e já pensei no Elias e na Laia. Não sei, tô pensando em casais aqui, porque acho que a única coisa que vai me alegrar nesse livro vai ser um casal, um romance. E eu não sei nem se vai ter, né? Eu nem busquei saber nada sobre a história. Mas é isso. Eu tô aqui sobrevivendo a essas cenas de violência, que nem é tanto assim que eu gosto, não é um tipo de leitura que me agrada, mas eu quero saber como que vai terminar. Então, é que o Elias já passou pela primeira prova da eliminatória e obviamente ele perdeu. Enfim, mas é isso. Trago atualizações sobre a leitura. Eu estava aqui lendo e eu resolvi ler a sinopse do livro agora. E eu li uma parte aqui em que eu preciso mencionar. Vou ler para vocês. Ali, Laia conhece Elias, o melhor soldado da academia e secretamente o mais relutante. O que Elias mais quer é se libertar da tirania que vem sendo treinado para aplicar. Logo, ele e Laia percebem que a vida de ambos está interligada e que suas escolhas podem mudar para sempre o destino do Império. Eu estou na página 238. Passei um pouco da metade do livro. E logo eles vão perceber que a vida deles estão interligadas. Não é logo, porque até agora eles trocaram 3 palavras. Então, tipo, em que parte da história isso vai acontecer? Enfim. Não tenho muito o que falar sobre a leitura, além disso que eu, tá. Não vejo a hora que de fato o Elias e a Laia comecem a interagir, se vai haver essa interação de fato. Eles acabaram de passar pela segunda prova das eliminatórias.
e parece que tudo tá conspirando contra eles. A comandante, que é a mãe do Elias, está praticamente tramando uma traição, se dá pra perceber, se dá para entender que é isso. Enfim, agora, nessas últimas 50 páginas, deu uma diminuída na violência. Então eu consegui ler mais rápido. Mas é isso, agora eu vou parar de ler porque já cansei. E aí provavelmente eu vou voltar a ler só domingo. E aí eu quero ver se domingo eu termino de ler, porque falta bem pouquinho. Bom, pouquinho não, né? Falta um pouco menos da metade. E aí eu finalizo esse livro no domingo. Eu vim mais pra falar que eu falhei na missão. Já é não. É domingo, quase 9 horas da noite. E eu tinha falado na última atualização que eu ia terminar de ler o livro hoje. Estou aqui ainda na luta. Eu já li, falta só esse tantinho pra terminar de ler. Eu estou na página 296 já. Mas eu li hoje, não vou dizer que eu não li de manhã, até umas 9 horas mais ou menos eu li, mas eu não consegui terminar. Por quê? Vou explicar. Hoje eu tive um motivo. Hoje é ainda, né? Dia dos Pais. E aí, quando deu umas 9h30, eu subi pra casa dos meus pais pra fazer o almoço lá. Daí a gente almoçou, aí eu fiquei um pouco lá, tirei um cochilo lá e tal. Aí, quando eu tava decidida a voltar pra casa, pra terminar a tarde lendo e tal, manter meus planos, parou a energia na cidade. E aí, duas coisas. Primeiro que aqui no prédio o portão é eletrônico, então talvez eu não conseguisse entrar, apesar de achar que tem no break, mas eu acho que eu não ia conseguir entrar. Fiquei com medo, então não vim. E o segundo, eu também fiquei com medo, porque falei, se a energia não voltar e escurecer, e eu não quero ficar lá sozinha, sem energia. Então eu esperei até umas 5 e pouco, quando voltou a energia lá, e aí eu vim pra cá. E aí eu fiquei vendo vídeos no YouTube, eu achei uma planilha para catalogar meus livros. E eu comecei a preencher essa planilha e eu tô primeiro preenchendo com os e-books e aí depois vou passar com os físicos. E eu não tô nem na metade dos e-books, né? Mas eu tô fazendo com calma. Então eu meio que me entreti fazendo isso e não li. E eu tô numa parte que eu não sei se eu quero ler. Porque eu tô numa parte em que o Marcos, que é o cara intragável, vai meio que atacar a Laia. E eu sei porque eu não li. Eu até levei o livro na casa dos meus pais. Quando se há o tempo que eu não estiver fazendo nada, eu pego e leio. Mas eu sei porque eu protelei, porque eu não queria ler essa cena. Então, enfim, é isso. A violência continua, né? Deu uma pausa, mas continua. E é isso que tá me incomodando no livro. E me incomodando bastante, que eu acho que é isso que tá fazendo eu demorar pra ler esse livro. E ai, o braço dói muito segurar o celular. É isso que faz eu demorar muito pra ler, tá demorando muito pra ler o livro. E eu acho que vai atrasar toda a minha meta, esse livro. Mas enfim, vamos lá. Passei só mesmo pra justificar, porque eu falei que eu ia terminar de ler esse livro hoje. E eu acabei não lendo, não terminando. Mas eu não sei nem quantas páginas faltam. 296, ele tem... acho que faltam umas 120 páginas, mais ou menos, pra terminar de ler. Vamos ver se amanhã eu consigo ler lá no trabalho, se vai ser um dia tranquilo. Daí talvez eu termine lá de ler. E aí à noite eu venha falar o que eu achei. Cheguei para mais uma atualização e eu estou realmente no finzinho do livro. Eu estou na página 400. E eu acho que é 424 páginas, alguma coisa assim. Só que eu vou terminar de ler, acho que é mais tarde. Mas eu li praticamente a reta final do livro hoje durante o dia e, gente, não tem como eu dar uma nota baixa para esse livro, por mais que eu tenha reclamado dele o tempo inteiro, né? Porque, mesmo vocês já sabem as minhas reclamações,
A violência continua, não para, é cada vez pior, uma coisa pior do que a outra. Aqui todo mundo é cruel. Aí, às vezes, tem alguns personagens que têm uma ambiguidade de que, ao mesmo tempo, eles têm algumas atitudes altruístas, umas atitudes boas que mostram que eles podem ter um bom coração. No capítulo seguinte, eles vão lá e têm uma atitude super cruel. Sei lá, eu não sei o que a autora quis trazer nessa parte. Gente, ninguém é fiel a ninguém aqui. A comandante não é fiel ao seu império, os adivinhos não é fiel à comandante. Gente, eu estou em choque, é por isso que eu estou gostando. E eu falei que não tem como dar nota baixa. Tudo que aconteceu aqui nessa reta final é doideira, doideira. Mesmo eu não gostando da violência, que é 90% do livro, a trama que tá acontecendo aqui por trás, cara, eu estou preocupada com a vida de um personagem aqui nesse livro, nesse final. Não sei se vai se resolver aqui nessas últimas 20 páginas, porque eu acho que não pode acontecer nada, né? Mas, enfim, estou preocupada com o que vai acontecer com esse personagem. E eu acho interessante que o Elias, ele prega tanto que ele não quer ser aquilo que o Império produz, né? Ele não quer ser violento, ele não quer ser cruel, ele tem compaixão, ele se preocupa, ele não acha que o Império é o que dita as regras, mas quando ele se vê numa situação em que ele é posto à prova, ele se entrega ao instinto do Máscara e aí ele age como se realmente ele fosse aquele soldado do Império pronto para matar. Então, apesar de que a parte boa do Elias é muito maior do que essa parte cruel, ao contrário dos outros personagens, que a parte cruel é muito maior do que a parte boa. E tem um momento aqui no livro em que a gente consegue ver uma faísca de humano no Marcos, que é o intragável. A gente consegue ver uma faísca de um ser humano, de um coração no Marcos. E assim, o que essa escritora tá fazendo? O que ela tá trazendo nessa história? Para onde ela vai levar essa história? Gente, eu estou em choque. Eu vou terminar de ler essas 20 páginas que falta agora à noite e amanhã eu venho para finalizar esse vlog, para dar minha opinião geral, minha nota. Mas não tem como eu dar nota baixa para esse livro, por mais que eu fique incomodada 99% do tempo. Mas enfim, a história é muito boa. Eu fico pensando como que essa escritora, ela dorme à noite depois de escrever tantas cenas pesadas. Eu considerei pesadas, né? Não sei se todo mundo considera assim. Mas sei lá, fiquei pensando no meio do livro, eu até notei aqui, como que essa escritora dorme. Deita a cabeça no travesseirinho dela assim, ó, e dorme. Os sonhos que ela tem. Ou da onde que surgem essas ideias. Eu tenho até medo de saber por onde a mente dessa mulher viaja. Porque, olha... Bom dia. Sim, vim finalizar, como eu disse ontem na atualização à noite. Eu iria terminar de ler o livro ontem e ia vir hoje cedo para finalizar o vlog e dizer qual foi a minha opinião final sobre o livro, a minha nota e quais são as minhas expectativas para a continuação, tá? Enfim, o final do livro levou para um caminho surpreendente, um pouco esperado, pois... Como explicar? A gente sabe que a Laia e o Elias são os protagonistas da história. Então, obviamente, com mais 4 livros mais 3 livros pela frente, não poderia acontecer nada com eles. Então, era alguma coisa que eu já imaginava que poderia acontecer, né? Mas como aconteceu foi bem surpreendente pra mim. Eu gostei muito da história. A única coisa é que eu fiquei um pouco incomodada porque de repente
A Laia, que era medrosa, tinha medo de tudo, insegura, de repente ela vira a pessoa mais corajosa do mundo e quer lutar contra o mundo sozinha e assim, não tiro os motivos dela, porque realmente ela tem uma descoberta, assim, né, dela mesma no final do livro, das pessoas que a ajudou, do que ela tem que fazer. Como eu disse aqui, todo mundo, ninguém é fiel a ninguém, tem traição de tudo quanto é lado, tanto do lado do Império quanto do lado da Resistência, traição entre eles, traição contra eles. Então, assim, a Laia se vê no meio dessa briga, dessas mentiras, e ela meio que acorda e ela resolve lutar contra o mundo e tal, e ela lembra das pessoas que ajudou para ela retribuir. Então, esse final foi assim uma maquinação que acontece com os adivinhos, uma coisa leva a outra, tipo uma reação em cadeia, sabe? O efeito borboleta, o que você fez ali vai ajudar lá no final. Então, assim, eu gostei bastante desse final. E confesso que foi tudo o que aconteceu, acho que nessas últimas 100 páginas, pra ser bem sincera. Acho que desde a terceira eliminatória, desde o que aconteceu a partir da terceira eliminatória, o que vem acontecendo, foi o que fez eu dar a minha nota para esse livro e me despertou o interesse para saber como que vai continuar essa história. O livro ele termina de uma forma, obviamente, que você sabe que vai ter uma continuação, mas não é aquele cliffhanger que tipo, meu Deus, eu preciso comprar o livro agora para saber o que vai acontecer, tá? Então a minha nota para esse livro foi 4,5, muito por causa do desenvolvimento do final desse livro e que foi muito interessante os desdobramentos que aconteceu aqui, o que a escritora fez. Como eu tinha dito antes, essa escritora, ela é muito boa, o livro é muito bem escrito, tudo, não é chato as partes descritivas, não se torna cansativo, ela é bem sucinta, ela vai bem direto ao ponto, então ela fala o que é necessário sem ficar rodeando, sem ficar dando voltas. Então eu achei a escrita dela maravilhosa, muito boa, isso eu tinha gostado desde o começo, e o final pra mim foi, assim, muito bom. Então, por isso a minha nota, porque despertou o meu interesse em continuar lendo essa série, apesar dos pesares. Então, a minha nota só não foi 5, exatamente por causa do ponto que eu levantei o livro inteiro sobre a violência. Tem muitas partes que não é necessário ter, tipo, tá. Mas, assim, é absurdo o tanto que os personagens aqui são cruel, o tempo inteiro. As cenas de violência descritas, o que acontece. Eu acho que tem coisas que não seriam necessárias colocar aqui ou então ser descritas, tá? Poderia, tipo assim, só aconteceu. Mas enfim, isso é uma coisa que me incomoda, então que afeta a minha leitura e que afeta a minha experiência de leitora, tá? Então por isso a minha nota foi 4,5, só por isso. Não, o livro é muito bom, a história é muito boa, a narrativa te prende, apesar de eu ter demorado um pouco para ler esse livro, porque exatamente por causa disso, cada capítulo que começava era uma cena de violência, e aí eu não queria começar a ler, porque eu sabia que ia ter, então enfim, mas isso foi uma coisa muito minha, tá? Vamos à parte interessante, né? Porque pra mim, em todos os livros que eu leio, eu fico buscando ali um romance. Nesse livro não teve uma questão de romance muito aflorado, tá? Não foi desenvolvida essa parte. Obviamente a gente tem o interesse do Kenan pela Laia, a gente tem o interesse do Elias pela Laia, e a gente tem a Laia um pouco dividida entre as sensações, entre os sentimentos que ela tem com um e com o outro. Tanto que até é um ponto que o adivinho fala pra ela: você gosta do Kenan, mas você sente desejo pelo Elias. Então, por enquanto, nada foi desenvolvido, nada foi desenrolado. A gente não sabe se vai ser um triângulo amoroso, se não vai, se é só sentimentos de um lado ou do outro. Então, essa parte ainda não foi trabalhada. Teve um resquício ali, umas migalhas, né, que a escritora deixou com a gente, tanto dela com o Kenan quanto dela com o Elias. Eu vou ser bem sincera, eu gosto muito dos dois. O Kenan, ele... No começo ele era meio chatão, porque ele não queria que ela
entrasse pra resistência, não queria que ela ajudasse e tal, mas depois a gente entende o porquê de tudo isso. E o Kenan, ele é todo bonzinho com ela, sabe, todo preocupado, né? E o Elias é o Elias, a gente acompanha praticamente a vida dele nesse livro e a gente acompanha todas as lutas dele, né, o que ele quer, o que ele não quer, a vontade dele, os medos, e ele querendo ser bom, ele tendo compaixão para as pessoas. Então, assim, não tem nada que desabone nenhum dos dois, que fale assim, esse cara é insuportável, quero que ela fique com o outro. Não, os dois são personagens, assim, até então, com caráteres positivo. Então, vamos ver como que vai desenrolar essa parte. Se vai realmente haver um romance, eu acho que vai, porque, né, a gente não pode um leitor não pode sofrer tanto assim, mas a princípio eu não sei pra quem. Na verdade, assim, eu sei. Eu gostaria que ela ficasse com o Elias, tá? Tá assim, 51% pra ela ficar com o Elias e o restante pra ela ficar com o Kenan. Então vamos ver como isso vai desenvolver, tá? Eu não tenho o próximo livro, não sei quando eu vou comprar. Talvez quando assim que eu comprar eu coloque ele na frente das outras leituras, porque realmente fiquei bem interessada para saber o que vai ser essa próxima aventura da Laia e do Elias, tá? Então é isso. Ó, eu marquei tudo isso aqui, tá? Bastante coisa. Eu escrevi muito no livro. Deixa eu ver se eu acho alguma. Por quê? Muito foi... Nossa, agora eu não vou achar nada que eu marquei. Eu marquei muita coisa. Porque muito foi... Mãe do ano. Falando sobre a mãe do Elias. Muito foi minha indignação com a violência. Muito foi... Ó, aqui, ó. Eu grifei, escrevi... Então, assim, eu fiz bastante anotações aqui no livro do que eu pensava enquanto estava lendo, do que eu achava que ia acontecer. Então, é isso. Bom, vou encerrar por aqui esse vlog, né, com essa leitura que foi super positiva no final, apesar dos pesares. E é isso, eu já escolhi meu próximo livro, mas eu não vou fazer vlog dele aqui no canal. Eu vou dar eu tenho outros projetos aqui pro canal de vlog, com outros livros que eu acho que vai ser muito mais interessante. Então, eu vou ficando por aqui. Hoje é terça-feira, agora são 7h30 da manhã. Daqui a pouco eu vou pra academia, eu vou limpar minha geladeira porque eu acho que tem coisa estragada lá. E é isso, vou começar meu dia. Fico por aqui. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo se você gostou do conteúdo, tá? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. A gente se encontra no próximo vlog.